A escolha da vestimenta no exercício profissional de qualquer intérprete transcende uma mera questão estética. Trata-se de um elemento crucial para garantir a eficiência da comunicação, que é a base essencial na interação entre um intérprete e a comunidade surda. Uma vez que atuamos com uma língua de modalidade gestual-visual, ou seja, ela é produzida com a movimentação do corpo do intérprete e percebida pelo aparelho visual daquele que recebe a interpretação. Abre aspas, a vestimenta deve ser escolhida com atenção à cor e ao contraste, utilizando roupas de cores sólidas que contrastam com o tom de pele do profissional, para facilitar a visualização dos sinais. Fecha aspas. Dos Santos, 2024, página 250. A padronização do uso de roupas em tons neutros, especialmente o preto, tem se consolidado como uma prática amplamente adotada em nossa área. Eu sou o Arley dos Santos, professor de estudos da tradução e da interpretação no Par Libras Português, e no episódio de hoje vamos conversar sobre a insistência quase exclusiva no uso da cor preta como uniforme para tradutores e intérpretes nesse par linguístico. O que suscita reflexões sobre o impacto estético, funcional e simbólico dessa escolha. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. O mito de que a roupa preta emagrece encontra suas raízes em uma complexa combinação de fatores, sejam eles culturais, psicológicos e sociais, que moldam a maneira como interpretamos cores, formas e contrastes. Visualmente, o preto é uma cor que absorve a luz, em oposição a tons mais claros, que refletem a luz e acentuam os contornos do corpo. Essa característica física do preto, da cor preta, suaviza as sombras e reduz os contrastes nas curvas, criando uma impressão de silhueta mais uniforme e, portanto, aparentemente menor. No entanto, essa percepção é puramente uma ilusão de ótica e não representa qualquer alteração objetiva na aparência do corpo daquele que a usa. Culturalmente, o preto ganhou uma conotação de elegância e sofisticação, que foi amplamente reforçada ao longo do século XX, especialmente pela influência de figuras icônicas da moda como Coco Chanel, e pela popularização do conceito naturalmente brasileiro de pretinho básico. A partir deste momento, a cor preta foi considerada no imaginário coletivo como um sinônimo de refinamento e versatilidade. Essa associação estética se entrelaçou com os padrões de beleza vigentes, que historicamente valorizam corpos magros, especialmente nas culturas ocidentais. Assim, o preto foi promovido como um artifício visual que não apenas transmite sofisticação, mas também favorece a aparência corporal, ao criar uma silhueta aparentemente mais próxima do ideal estético dominante. A mídia e a indústria da moda desempenharam um papel central na propagação e consolidação deste mito. Ao longo de décadas, revistas, campanhas publicitárias e programas de televisão exaltaram o uso da roupa preta como forma de melhorar a aparência física, muitas vezes associando a cor a conceitos de autoestima e confiança. Essa narrativa, no entanto, serve menos como uma observação subjetiva e muito mais como uma estratégia comercial, voltada para explorar inseguranças relacionadas ao corpo. Ao promover o preto como uma solução estética, essas indústrias contribuíram para a perpetuação de ideias de beleza restritivas, reforçando a ideia de que corpos devem ser ajustados ou disfarçados para enquadrarem em padrões específicos. Sob uma perspectiva crítica, é importante questionar os impactos dessa crença sobre a relação das pessoas com seus corpos. Embora o preto possa de fato criar uma percepção visual diferente, essa característica não altera a realidade física e, ainda mais importante, não deveria ser utilizada como uma ferramenta para reforçar padrões de beleza limitantes e excludentes. O mito de que o preto emagrece exemplifica como construções sociais e culturais moldam não apenas a moda, mas também a maneira como as pessoas percebem a si mesmas e aos outros. Ao desmistificar essa ideia,
é possível abrir espaço para uma abordagem mais inclusiva e libertadora da moda. Em vez de considerar o vestuário como um instrumento para disfarçar supostas imperfeições e conformar-se com os padrões estéticos opressores, ele pode ser valorizado como uma expressão de identidade e criatividade. Questionar a relação entre moda, corpo e padrões de beleza é um passo importante para promover uma visão mais realista, acolhedora e diversa da aparência pessoal. Essa mudança de perspectiva incentiva uma relação mais saudável entre as pessoas e a moda, desafiando as narrativas que promovem a insegurança e reforçando a ideia de que todos os corpos são dignos de valorização e respeito, independente das cores ou formas que escolham vestir. Circula em meio aos profissionais e até mesmo entre os potenciais intérpretes no Parlibras português que estão em processos de formação que o profissional necessita usar o preto como sua vestimenta padrão para a realização da tradução ou da interpretação nestes pares linguísticos. Já deixamos aqui de maneira muito clara que o nosso entendimento dessa questão vai naquilo que está delimitado como um mito, já que o uso da roupa preta de maneira categórica para tradutores e intérpretes no Parlibras português não encontra ainda nenhum tipo de lastro em pesquisas acadêmicas ou ainda em estudos de moda quanto a estilo e imagem. E o trataremos nesse podcast como o mito da camisa preta. Abre aspas. Ser intérprete é ser intrinsecamente um profissional atormentado, por ter que estar presente e fingir-se invisível, algo ainda mais impensável para um intérprete de uma língua que é percebida prioritariamente pelo canal visual, como uma língua de sinais. E por não ser o eu, nem o tu plenamente, por estar sempre em uma posição instável e escorregadia de um simbólico locutor-interlocutor. Fecha aspas. Pereira, 2008, página 137. Embora o preto tenha se tornado um padrão amplamente aceito entre os intérpretes no Parlibras português, essa escolha carrega um conjunto de significados e mitos que vão além de sua funcionalidade estética. Culturalmente, a cor preta é frequentemente associada à elegância, seriedade e sobriedade, mas também carrega um estigma pouco experienciado que é a monotonia e a neutralidade excessiva. Essa perspectiva é reforçada por ideias populares, como já dissemos anteriormente, do mito de que o preto emagrece, ou ainda disfarça imperfeições físicas, uma crença desmistificada por Juliana Barcelar, master consultora de imagem com 20 anos de experiência, que esclarece que o preto não altera a percepção do corpo, mas apenas harmoniza a aparência por uma uniformidade visual. Nos contextos em que nós temos intérpretes de Libras, essa neutralidade visual é frequentemente utilizada como justificativa para o uso predominantemente do preto, alegando que a cor não distrai a atenção do público e valoriza a clareza dos sinais. Será? No entanto, é importante reconhecer que a escolha do vestuário não deveria ser pautada apenas por convenções culturais ou pela busca de uma suposta invisibilidade estética. A comunicação por meio da Libras é profundamente visual e, ao mesmo tempo, uma expressão cultural rica, de modo que a vestimenta do intérprete também pode ser vista como um elemento de conexão com o público, capaz de dialogar com o contexto e a situação comunicativa. Tal perspectiva da vestimenta e inclusive da maquiagem do intérprete, primeiramente foi descrita na Norma Brasileira 15290, de 31 de outubro de 2005, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que versa sobre a acessibilidade em comunicação na televisão. Nela somos informados que, abre aspas, para a boa visualização da interpretação, devem ser atendidas as seguintes condições. Letra A vestimenta, a pele e o cabelo do intérprete devem ser contrastantes entre si e entre o fundo, devendo ser evitados fundos e vestimentas em tons próximos ao tom de pele do intérprete. Fecha aspas. NBR 15290, página 9.
Além disso, a insistência exclusiva no preto pode ser uma limitação desnecessária, considerando que outras cores neutras, como o cinza e o azul marinho, também oferecem alto contraste sem comprometer a legibilidade dos sinais. Essa abertura para alternativas de vestimentas pode agregar maior flexibilidade às práticas dos intérpretes, permitindo que eles adaptem suas aparências de acordo com o contexto profissional, sem perder de vista a funcionalidade estética. Ao refletir sobre essa questão, é fundamental equilibrar tradição e inovação. O uso do preto pode continuar a ser uma escolha válida em muitas situações, mas é igualmente importante fomentar uma maior diversidade nas opções de vestuário dos intérpretes, reconhecendo que a prática profissional é plural e se insere em diversos contextos. O debate sobre a vestimenta dos intérpretes no Parlibras português, portanto, não deve se limitar a questões técnicas apenas, mas também considerar os aspectos culturais, estéticos e identitários que essa escolha envolve. Abre aspas. Vamos combinar. Quem nunca ouviu dizer que o pretinho é básico, que emagrece, que é chique, ou ainda, na dúvida, vai de preto. Risos. Por falta de conhecimento, acabamos seguindo estes padrões sem questionar, não é verdade? Eu fui uma dessas. E não passa de uma crença limitante. Então, acredito que este é o principal fator que leva a maioria a se vestir de preto para traduzir ou interpretar em libras, achando estar passando uma impressão de neutralidade. Bueno, 2019, sem página, publicação de rede social. Em consonância com Bueno 2019, Vieira 2022 e Ber 2024, as três são publicações de redes sociais, não são artigos acadêmicos revisados por pares, mas refletem aspectos relacionados à nossa prática profissional. Essas três autoras, que em suas redes sociais compartilharam relatos profissionais sobre a temática, entendem que usar preto não é uma norma imposta por documentos legais ou profissionais que orientam e regem o nosso trabalho. Além disso, o preto pode nem ser a cor mais adequada para todas as ocasiões, segundo as autoras. Contrariando o senso comum, abre aspas, preto não é básico, não é neutro e não combina com tudo, fecha aspas. Paula, 2024, sem página. Abre aspas. O estilo das roupas deve ser ajustado ao corpo, evitando tecidos largos que possam ocultar movimentos essenciais. Acessórios chamativos devem ser evitados, pois podem distrair ou interferir na clareza dos sinais. A importância da vestimenta e da maquiagem para um tradutor e intérprete no Parlibras português reside na capacidade desses elementos de aprimorar a visibilidade, a clareza visual, a eficácia comunicativa, além de respeitar aspectos culturais e profissionais. Fecha aspas. Dos Santos, 2024, página 250. O que devemos lembrar é que a ideia central é que a roupa do Tilsp seja neutra, sóbria e que contraste tanto com o tom de pele do intérprete quanto ao fundo a qual ele está exposto. Isso facilita a visualização da produção linguística, que depende da visão e minimiza distrações que possam ocorrer nesse processo. Lembro que a escolha do vestuário profissional é uma questão que vai além da estética e do conforto. Ela deve ser pensada de forma estratégica, considerando o contexto do evento ou do projeto, o público-alvo e as especificidades do trabalho a ser realizado por este profissional. Essa reflexão engloba tanto aspectos funcionais quanto simbólicos, de modo a atender às necessidades comunicativas e à acessibilidade. O grau de formalidade do vestuário está diretamente ligado ao tipo de evento ou ao ambiente de trabalho a qual se sujeita aquele profissional. Em contextos empresariais ou acadêmicos, o traje deve ser alinhado com um dress code, o que geralmente implica em roupas mais formais, com cores sólidas e neutras, que não desviem a atenção da mensagem visual transmitida na língua de sinais. Por outro lado, para eventos culturais como shows, o estilo musical e o público-alvo são determinantes. Por exemplo, em um show de música clássica, pode-se demandar trajes mais elegantes.
enquanto em um evento de música popular permite-se roupas mais casuais, desde que não se interfira na visualização dos sinais. A vestimenta do profissional deve levar em conta o perfil do público para quem a tradução ou a interpretação será feita. Para surdos, roupas de cores contrastantes entre o tom de pele dos intérpretes são essenciais para garantir a clareza dos sinais. No caso de surdos cegos, o foco recai menos sobre a roupa e mais sobre a adequação tátil da comunicação. Mas mesmo assim, o intérprete deve considerar o impacto de sua apresentação em um ambiente místico. Em um ambiente misto. Místico? Viajei. Ao interpretar para públicos jovens, pode-se adotar uma abordagem mais descontraída, enquanto para públicos mais seniores, o uso de trajes mais tradicionais e conservadores podem ser o preferível. Em projetos de tradução audiovisual, TAV, a escolha do figurino pode variar conforme o objetivo. Em trabalhos com o uso de chroma key, a roupa deve evitar os tons verdes e azul, dependendo da cor do fundo, e priorizar cores opacas, para evitar reflexos indesejados de todo aquele aparato luminoso. Em situações que envolvam múltiplos takes ou grupos de vídeos sequenciais, manter o mesmo figurino pode ser crucial para garantir a continuidade do trabalho. Porém, se a proposta é destacar a passagem do tempo, como em narrativas cinematográficas, trocar de figurino entre os takes pode reforçar esse aspecto. Para traduções com múltiplos tradutores, como em filmes ou em peças com vários personagens, cada intérprete pode ter um figurino específico que reflita o seu papel na narrativa, como vemos em Albres e dos Santos, 2020. A interpretação ao vivo apresenta desafios adicionais. A iluminação do local é um fator crítico. Em ambientes com luzes intensas ou em tons específicos, a roupa deve evitar reflexos e contrastar com o cenário. O horário e o clima também influenciam na escolha do vestuário. Eventos ao ar livre, em climas quentes, podem exigir roupas leves e confortáveis, enquanto em ambientes mais frios requerem trajes que mantenham o intérprete aquecido sem comprometer a mobilidade. Quando a interpretação integra elementos teatrais, como a atuação em palco ou papel de narrador, o figurino pode ser adaptado ao personagem ou ao cenário, como já dissemos, que pode ser observado em Albres e dos Santos 2020. Em transmissões ao vivo, sejam elas para telões ou dispositivos móveis, o foco deve ser trajes que destacam visualmente e garantam a legibilidade dos sinais de boa qualidade, especialmente em fundos complexos ou movimentados como os backgrounds ou backdrops que a gente encontra em muitos eventos. Por fim, ao compreender que a cor da roupa é um fator relevante, mas não exclusivo para a eficiência comunicativa, abre-se espaço para práticas mais inclusivas e dinâmicas. Assim, é possível atender às demandas técnicas e culturais da profissão, sem que isso signifique restringir a individualidade ou limitar a expressão do intérprete a um padrão rígido e absoluto como a cultura do preto. A boa roupa do tradutor-intérprete no Parlibras português é, acima de tudo, uma ferramenta de comunicação visual e cultural. Pensar no contexto, no público e nas condições do evento é essencial para que o vestuário potencialize a acessibilidade e a eficiência do trabalho, refletindo profissionalismo e respeito às diversas audiências atendidas. Pois bem, isso é só. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso mundinho da tradução e da interpretação, porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.